Futuro Transcendente. É um livro que traz para a gente, tendo como principal objetivo, fazermos reflexões sobre o nosso futuro, sobre o futuro do universo e como nós nos encaixamos nessa engrenagem dinâmica da vida, como que nós vamos alcançar a plenitude do nosso ser, como que nós vamos alcançar o sucesso aqui na Terra. E o que é o sucesso? Capítulo 16, a urgência. Precisamos urgente de rever como estamos lidando com as nossas responsabilidades pessoais, seja no que sentimos, pensamos, falamos, realizamos. Cada um de nós, então, temos que fazer isso aqui. É urgente pensarmos como nós estamos sentindo, pensando, falando e realizando. O que você tem sentido nos últimos dias? O que você sente com relação à vida? O que você pensa da vida? Como você fala sobre a vida? Dentro dessas três circunstâncias, você vai realizar para você e para quem está do seu lado. Muitas das vezes somos responsáveis por todos os acontecimentos negativos e nocivos que acontecem em torno de nós. O raciocínio da maioria dos seres humanos parece estar parado na era da física newtoniana. E se esquecido de que o mundo já está na busca do entendimento da teoria da relatividade da física quântica, onde tudo é tão relativo que os conceitos são bem mais abstratos que palpáveis. Mas, por mais paradoxo que possa parecer, eles são também reais e passíveis de serem deduzidos em observações e experimentos de laboratório. Então, veja bem. Estudar a teoria da relatividade e a física quântica é muito mais delicado, exige transcendência no entendimento, no raciocínio e na busca da compreensão. À medida que nós vamos fazendo esses estudos, vamos buscando esses conhecimentos, então nós temos que observar como nós estamos lidando com essas condições, com essas situações, para enfrentarmos a nós mesmos com mais sabedoria. Certo? Porque tudo na vida é relativo e a física quântica entra para uma área muito mais adimensional. Mesmo diante dessa nova realidade quase real, a maioria dos seres humanos reluta em aceitar ou até mesmo em procurar refletir sobre esse assunto transcendente e o da possibilidade da vida espiritual e da continuidade da vida através dos ciclos das reencarnações e desencarnações, onde mantemos vínculos com o passado e buscamos interagir com o presente para reconquistar o futuro, que é sempre transcendente e subjetivo, como tudo na vida depois das teorias da relatividade quântica, e principalmente depois dos esclarecimentos importantíssimos trazidos por Allan Kardec. Veja bem, então nós temos que observar que nós temos aqui na vida um conjunto de ações que são somatórios daquilo que nós recebemos da nossa educação desta vida e daquilo que nós trouxemos de outra vida, desse somatório do presente que nós estamos vivenciando, desde quando nascemos até quando iremos renascer para o mundo espiritual. Ela vai só fazer um somatório para que a gente comece a vivenciar uma nova fase no mundo espiritual e na próxima reencarnação, se ambos existirem, é claro. Mas os fatos transcendentes da vida nos levam a concluir que, muito provavelmente, que o mundo espiritual e as próximas existências existam. Nós passamos a ver a necessidade de avaliar tudo pelo prisma da ciência. Mas pelo prisma de qual ciência queremos avaliar os fatos? E baseado em qual teoria e em qual conjunto de dados nós estamos avaliando os fatos? Porque nós podemos estudar muito na vida, por exemplo, para entender um motor de carro, que é uma coisa mecânica. Aí diante de nós aparece um computador sofisticado, o que saberemos? Da mesma forma, uma pessoa que estudou muito computador, sabe todos os detalhes do computador. Ao olhar para um motor de um carro, o que ele vai saber? Entenderam? Então,
para avaliarmos os fatos, nós temos que estudar dentro daquele assunto, as suas teorias, e bater essa teoria com as coisas práticas dessa vida, daquilo que nós estamos estudando. E a vida, ela é muito mais abstrata do que concreta. A tendência é sempre de direcionar os estudos e pesquisas com base na física newtoniana, já ultrapassada, embora importante ponto de apoio para o desenvolvimento dos modernos conceitos quânticos. É importante nós entendermos que a física básica, Newton, Maxwell e tantos outros, é a base. Hertz trouxeram contribuições importantíssimas para a física. E elas continuam válidas, só que hoje ganharam uma sofisticação a mais. No início, um equipamento eletrônico era constituído por válvulas. Depois as válvulas foram substituídas por transistores, SCRs. Aí depois entrou os microchips. Os primeiros circuitos impressos, depois os microchips. Então são ciclos de evolução que nenhum deles pode ser deixado de lado. Nós temos que entendê-los. Então precisamos entender que a psique humana é uma função subjetiva e cheia de transcendência, pois ela é estudada de forma meramente subjetiva e cada pessoa tem a sua particularidade que difere quase que totalmente da outra pessoa. Mesmo que ambas tenham vivido dentro do mesmo grupo familiar e familiar, requerendo interpretações psicológicas diferentes e tendo diferentes necessidades e expectativas, pois mesmo as doenças hereditárias assumem características diferentes em cada membro da família. Olha que interessante. No livro Conteúdos Transcendentes, que a gente vai fazer o estudo dele, tem vários aspectos da mente. São 3 capítulos redirecionados para entendermos um pouquinho mais a mente. Mas se queremos estudar a psique humana, nós temos que entender que essa mente é diferente em todas as pessoas. E elas precisam ser olhadas de forma muito transcendente para que nós consigamos entender que cada um é uma individualidade. Mesmo dentro dos mesmos grupos, tanto as doenças hereditárias serão diferentes, obviamente que os padrões mentais são diferentes, embora todos tenham uma inter-relação bem identificáveis entre eles, mas não são iguais. Outro sim. Vendo do ponto de vista homeopático, qualquer intoxicação física ou psíquica, dependendo da intensidade e da suscetibilidade da pessoa, pode trazer profundas modificações em sua expressão comportamental. Portanto, se você hoje tomar uma colher de cachaça ou qualquer bebida alcoólica, você não pode dirigir. Mas as pessoas ainda acham que tudo pode, que nada altera nossa mente, nada altera nosso corpo físico. Se a própria ciência mostra que sofremos alterações, até mesmo com pequenas doses de bebidas alcoólicas. A conscientização da responsabilidade que temos sobre os nossos atos os tornam diferentes e diferenciados, ao serem avaliados após um episódio traumático, seja ele físico ou psíquico. Aí vem essa questão, a conscientização da responsabilidade. Como nós lidamos com os fatos diante de nós. Por isso, esses nossos atos vão ser encarados de forma diferente, diferenciadas, vão ser avaliados de forma diferente, diferenciadas, diante de qualquer episódio traumático. Tanto do ponto de vista físico ou psíquico, em cada pessoa, ele terá a sua interpretação apropriada às condições de responsabilidade, conscientização e de entendimento daquela pessoa. Portanto, não são iguais para todos. No entanto, o espírito tem a força da autossuperação em muitos casos. Mas sempre vai existir um resquício a ser tratado e trabalhado com uma terapia energética natural. Tem. Também conhecidas por práticas integrativas e complementares da saúde. Mais apropriadas ao caso, pois a força psíquica de cada um de nós ainda é insuficiente para um perfeito reajuste do abalo sofrido, seja ele físico ou psíquico.
Então, a autossuperação vai depender de um conjunto de fatores inerentes a cada um de nós. E à medida que vamos tomando consciência dos fatos, vamos tomando consciência daquelas ações, nós vamos também entendendo as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, até que tenhamos um despertar superior para entendimento e para o encaminhamento de nós mesmos frente às nossas possibilidades, frente à vida. Além do mais, precisamos considerar que o espírito tem a sua sintonia, que ficará abalada para agir naturalmente após os fatos. E com isso, terá dificuldade de restabelecer a sua sintonia proporcionadora da sua abertura para receber ajuda do plano espiritual superior no momento do sono, o que o impossibilita de superar com mais facilidade grande parte do abalo sofrido. Sempre que você passa por um trauma, físico ou psíquico, e você não procura entender esses fatos da forma transcendente com que eles vieram para você, você vai precisar de ajuda, tanto dos espíritos que trabalham para te ajudar, ou para ajudar a humanidade em geral, assim como nós temos a equipe de saúde da Terra, nós temos a equipe de saúde do mundo espiritual. Enquanto a equipe de saúde da Terra normalmente trabalha pelo salário, no plano espiritual, trabalha baseados em dados transcendentes da relatividade de cada um. E cada um receberá segundo as suas obras, as suas conquistas espirituais. Diante do processo de trauma que você passa, essa sintonia espiritual fica abalada. Então, o seu mecanismo de ajuda espiritual vai ser abalado, vai ser passar por um determinado processo que terá que passar por uma outra fase para o aperfeiçoamento. Por isso, o espírito necessita de certa preparação e abertura para receber a ajuda dos abnegados amigos que dispõem de infindáveis recursos para os ajudar nos momentos que precisamos. Pois, sejam esses momentos difíceis e dolorosos, ou alegres e saudáveis, ou o marco de grandes conquistas materiais ou espirituais, nós só a conseguimos aproveitar com êxito, tendo a ajuda e o preparo psicológico prévios no plano espiritual. Por isso que a gente vê, às vezes, por exemplo, 2 jovens treinam num time pequeno, aquele time chamado de base, que vão preparar jogadores para passar para os grandes clubes. A gente olha assim, mas ambos jogam muito bem. Aí tem jogador B e C. O B vai, passa para um outro time, chega um time grande, ainda jovem. E o C vai se rastejando por times pequenos, nunca consegue grandes destaque, embora tenha, em termos de padrão de jogo, de habilidade, de qualidades técnicas para jogar futebol, muito parecidas, muito semelhantes. O diferencial está prévio preparação psicológica no plano espiritual. Essa faz a grande diferença. Então, essa preparação é que normalmente os espíritos dizem merecimento. E eu prefiro dizer necessidade de passar por certas provas, passar por certas experiências, para conquistar a transcendência da vida, entendimentos superiores da evolução. Todos nós, então, vamos caminhando dentro desse processo de buscar nos melhorar, de buscar nos adequar para as conquistas necessárias ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. Espiritual, é claro. Que vai repercutir no nosso aprimoramento físico aqui na Terra, das conquistas materiais. Ou das perdas materiais. A cada um segundo as suas obras. Por isso a importância de trabalhar no bem, a importância de fazer o bem, a importância de conquistar-se para as realizações superiores da vida. A forma sutil e abstrata dos fatos espirituais e a sua relativa transcendentalidade leva as pessoas menos afeitas ao estudo e reflexão das realidades espirituais a duvidarem e dizerem que desacreditam totalmente nela. Para você acreditar ou desacreditar, você tem que ter uma base de conhecimento. Falar que desacredita sem ler, sem pesquisar, sem estudar, é leviandade. Significa que você não está evoluído bastante para certos empreendimentos que a vida coloca diante de ti, coloca diante
das suas realizações que você tem que empreender. Se formos avaliar os fatos materiais, devemos observá-los do ponto de vista material e com auxílio de todas as teorias e filosofias que diz respeito ao que estamos avaliando. Mas, se os fatos são em nível psíquico, devemos buscar estudá-los e entendê-los do ponto de vista de todas as teorias e filosofias, como, por exemplo, as terapias energéticas naturais, que lhes explicam e tentam entendê-los segundo o seu ponto de vista sutil ou psíquico, e fazermos uma interpretação dos fatos avaliando quais são mais adequados para a apreciação desses fatos sob a nossa observação. Então, que fato você está observando? Ele tem características mais físicas ou tem características mais psíquicas? E aí você tem que saber conciliar todos os dados, todas as informações, para que você, com a transcendência das situações e da vida, você alcance os patamares superiores de entendimento. Mas os fatores psíquicos precisam ser avaliados objetivamente, embora possam parecer subjetivos. E para se chegar a uma conclusão, devemos avaliar todos os fatores presentes, sem nenhuma ideia preconcebida, mas deixando que a própria lógica dos fatos mostre a assertividade mais coerente com o que estamos estudando ou avaliando. Aí, nós temos que saber fazer prevalecer a lógica dos fatos. Porque os fatores psíquicos têm que ser avaliados de forma objetivamente, mas lembrando que eles têm todo um característico subjetivo de ser. Mas por mais subjetivo que sejam, eles apresentam características externas objetivas. Então todos os nossos transtornos mental e emocional têm a parte física, a parte objetiva que nós apresentamos, que são esses distúrbios, mas tem a parte psíquica, que é a interiorização de certos valores, a interiorização de certas situações que às vezes nós não estamos preparados. E quando nós negamos essa subjetividade dos fatos e desprezamos a lógica transcendente da situação, nós nos perdemos e deixamos de aprender a parte mais importante, deixamos de colaborar com o outro da forma mais brilhante, da forma mais objetiva possível para o seu crescimento espiritual. Sem crescimento espiritual, não há conquista material. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas adota uma teoria e se filia a ela unilateralmente, sem procurar observar onde pode aprimorar e onde podem existir equívocos, tendendo sempre a ir para o raciocínio que condiz com a consciência coletiva ou aos seus conceitos pré-estabelecidos e, em muitos casos, preconceituosos, esquecendo-se de se esforçar em um raciocínio que nos conduz ao aprimoramento da técnica e até a conceitos de novas ideias e realizações que transcendem os conceitos dominantes para as grandes descobertas e melhorias da humanidade. Observem que aqui abre um leque muito maior de situações. Porque se você encara as situações de uma forma unilateral, você perde a outra oportunidade, muito mais importante, muito mais transcendente. Os equívocos, se não forem bem avaliados, eles vão continuar sendo atos da sua vida, totalmente equivocados e que já causa problemas e transtornos grandes. Para raciocinar dentro daquilo coletivo de que todos pensam daquela mesma forma, é muito simples para você. Agora, para você sair desse conceito pré-estabelecido e adquirir padrões de entendimento superiores e melhores, você terá então que olhar-se e olhar no meio em que você está. Se você se esforça em um raciocínio que te conduz ao aprimoramento da técnica e você não aceita novas ideias, você fica perdido. Chega um momento que você não vai transcender.
Aí você tem que observar como que você vai aprimorar a técnica, mas aceitando as ideias que transcendem os conceitos então dominantes, que vão abrir caminhos para novas percepções, para novos entendimentos que a humanidade tanto precisa. O certo é que o raciocínio dominante é bem perigoso e pode levar a humanidade a uma expiação coletiva para poder se despertar para os verdadeiros valores da alma. Pois os valores baseados em conceitos materialistas, esquecidos da realidade espiritual, de todas as formas de vida na Terra, tornam-se perigosas identificações com algo que pode levar o ser humano a se autodestruir no momento que a consciência for chamada a tomar o seu lugar no comando da vida do ser humano. Valores, despertar valores da alma, transcender as coisas maquinais do ser humano, da Terra, e procurar ver uma possível realidade espiritual, para que você saia dessas identificações apenas materialistas, apenas físicas. Esquecido ficando por algum momento das coisas mais transcendentes, como por exemplo a consciência, que aí na hora que essa consciência for chamada a tomar seu lugar no comando da vida do ser humano, quantos problemas podem aparecer. E a consciência é a maior energia que existe no ser humano, que existe na face da Terra. Não esqueçam disso. Como o ser humano possui a centelha divina existente em todos os seres, mais sintonizadas e ligadas pelos sutis fios da sintonia que liga todas as criaturas com o Pai, em qualquer estágio da evolução, o ser humano tem um regulador interno de ações, que quando ultrapassa certo limite aciona o dispositivo de segurança e a pessoa começa a sentir em si mesmo o efeito dos seus atos nocivos a alguém e principalmente à coletividade. Então, quando nós temos esse regulador interno, chamado consciência, essa centelha divina, está presente em todos os seres. Quanto maior o seu grau de desenvolvimento psíquico, mais essa centelha vai ter ação sobre o seu organismo. E se você sair tomando uma série de atitudes que são contrárias às leis divinas, num dado momento ela acende e fala assim, cumpra-se. Ao dizer cumpra-se, você passará então pela chamada à responsabilidade. Terá que tomar atitudes compatíveis com a sua necessidade de crescimento espiritual, terá que tomar atitudes compatíveis com o seu desenvolvimento psíquico. E aí, as responsabilidades pelo crescimento, pelo aprimoramento, vêm falar mais alto em nosso coração, vêm nos impulsionar para certas conquistas, certos valores que até então nem pensávamos a respeito. Portanto, com o amadurecimento dos conceitos sociais, éticos, morais e intelectuais, o conceito de espiritualização irrompe com a mesma força que foi abafado e a tentativa de suprimi-lo, impondo ao ser humano o reparo de seus equívocos e a mudança de conduta, mesmo que este mecanismo seja a insuportável dor do corpo que corrige a dor moral, há tantos anos abafada, sufocada por uma cortina de fumaça das ilusões e das tentativas de se mudar a verdade intrínseca da alma e seu fiel compromisso de se elevar ao encontro do Pai. Essa transformação que nós devemos procurar fazer, essa transformação que nós devemos procurar seguir, deve ser o mais natural possível. Portanto, conforme os conceitos da vida vão se aperfeiçoando, na parte social, ético, morais, intelectuais, político também, num dado momento vai romper com toda a força. E aqueles que transgrediram essas leis serão chamados a cumprir a outra lei, que é a lei da dor, a lei do sofrimento, a lei que impõe a correção dos atos e fatos, que nos dá novo direcionamento, que nos dá nova capacidade de agir e interagir frente ao Pai.
Portanto, torna-se urgente e necessário rever como estamos lidando com nossas responsabilidades pessoais, seja no que sentimos, pensamos, falamos e realizamos. Como nós estamos lidando com essas situações? Como nós estamos interagindo com elas? O que você sente? O que você pensa? O que você fala? Como você realiza? Tudo isso terá um somatório que interferirá no futuro das suas encarnações e principalmente no futuro desta etapa evolutiva que você está vivenciando. Que cada um de nós possa ter condições de discernir o que é bom, útil e agradável, o que devemos e o que não devemos fazer, de uma forma mais natural possível, mas de forma a buscarmos o crescimento que nos transcende, que nos equilibra, que nos edifica para o amor que devemos vivenciar, para o amor que devemos construir e edificar em nós.